Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa história que é quase um experimento, sabe? O que acontece quando alguém tenta viver a vida real como se estivesse seguindo um roteiro de uma comédia romântica. A nossa fonte é a transcrição de um audiolivro chamado Melhor do que nos Filmes. E a nossa missão aqui é desvendar a mente da protagonista, a Liz. Ela tem tipo um manual de instruções pro amor, que ela herdou da mãe e de todos os filmes que elas viam juntas. E esse manual, ele já é estabelecido logo na primeira cena que a fonte descreve. É uma memória da Liz com 7 anos. Ela está assistindo o Diário de Bridget Jones com a mãe, e nesse momento a mãe dela solta o que seria a regra principal do universo dela. A regra de ouro, né? Nunca, jamais escolha o bad boy. A mãe torce pelo Mark Darcy, o cara certinho. Mas a Liz, Criança, já fica encantada pelo outro. exatamente, pelo Daniel Cleaver, o chefe charmoso, o conquistador. Essa confusão inicial é o ponto de partida de tudo, né? Porque para a mãe, a lição era óbvia. Escolha a estabilidade, a segurança. Mas o que a Liz de 7 anos enxerga é o carisma, aquela atração que parece irresistível. E essa tensão entre o que ela deveria querer segundo o manual e o que ela sente instintivamente é o que move a história toda. É isso. E depois que a mãe dela morre, esse sistema fica ainda mais rígido. A Liz não herda só os DVDs. Ela herda a missão de cumprir aquele roteiro. Os filmes viram tipo um ritual. Assistir aqueles filmes é o jeito dela de se conectar com a mãe, sabe? De manter aquela conversa sobre o amor viva. E claro, isso cria uma expectativa gigante. A qualquer momento, o Mark Darcy dela vai aparecer. Só que a vida real não costuma ser tão roteirizada. O primeiro capítulo já joga um balde de água fria nessa fantasia toda. O dia dela começa da forma mais anti-romântica possível. Ela queima a orelha com a chapinha. Um detalhe tão mundano. E quando ela sai de casa, em vez de encontrar o príncipe, ela dá de cara com o completo oposto. O vizinho e arqui-inimigo dela, o Wes Bennett. E ele tá literalmente deitado no capô do carro dela. E não é uma rivalidade qualquer, é uma guerra. Cômica, mas muito intensa. Pela única vaga de estacionamento boa na rua. A fonte descreve as táticas do Wes de um jeito muito engraçado. Ele não só pega a vaga, ele protege a vaga com obstáculos que a Liz não consegue mover. Uma vez foi uma mesa de piquenique de ferro, outra foi um pneu de trator. Ele joga em outro nível. Completamente. Ele tá jogando xadrez e ela damas. E aí a gente chega na grande ironia da história, né? A Liz é uma especialista teórica em comédias românticas. Ela conhece todos os clichês. E ela está vivendo o maior clichê de todos, inimigos que se amam e não percebem. Por que essa cegueira? Porque nos filmes, nós somos o espectador. A gente vê tudo de cima. Na vida, a gente está preso no nosso próprio ponto de vista. Para Liz, o Wes não é um possível interesse amoroso. Ele é um obstáculo. É uma falha na narrativa dela. A fonte dá a entender que a dor de perder a mãe fez ela se agarrar nesse roteiro com tanta força que qualquer desvio, tipo se interessar pelo vizinho irritante, parece uma traição. Uma traição à memória da mãe. Ele não se encaixa na fantasia. Então ele só pode ser o vilão. E a guerra deles escala. O estopim é quando ela, já de saco cheio, decide usar as regras contra ele. Ela denuncia o carro dele por ficar parado mais de 24 horas. Ele leva uma multa. Uma vitória para ela. Mas que dura pouco. A vingança do Wes é uma obra de arte da pirraça adolescente. Ele pega a multa dela e cola no para-brisa dela. Mas não só cola. Ele usa rolos e mais rolos de fita adesiva, sabe? Cria uma camada tão grossa que ela tem que pegar uma lâmina de barbear para raspar um espacinho para conseguir enxergar e dirigir. Não é só vingança, é uma performance. Ele tá dizendo, você quer jogar? Eu jogo melhor. Então o cenário tá aí, a vida dela é um caos, o vilão Wes é uma presença constante e irritante. E como ela lida com isso? Bota o fone de ouvido, dá play na trilha de Bridget Jones e transforma o caminho para a escola numa cena de filme. É o mecanismo de defesa dela. E a conversa dela com a amiga, a Jocelyn, mostra muito isso.
Para Jocelyn, a obsessão por filmes é só um hobby. Ela fala, lá vai você com seus filmes de novo. Mas para Liz, não é um hobby, é sagrado. Ela não tá só vendo um filme, ela tá tentando falar com a mãe, sabe? Reviver os momentos em que ela recebeu aquele manual do amor. E isso a isola, porque ninguém mais entende a língua desse mundo que só existia entre ela e a mãe. Mas toda comédia romântica precisa de um gatilho. O príncipe tem que aparecer para tramandar. E é exatamente o que a fonte descreve. No meio do corredor da escola, ela reencontra o Michael Young, a paixão platônica da infância. É puro suco de comédia romântica. A fonte diz que é como se tudo ficasse em câmera lenta, o cabelo dele voa numa brisa que só existe ali, passarinhos azuis imaginários cantam na cabeça dele. É a fantasia dela se tornando real, literal, na frente dela. Ele é a personificação do roteiro, o Mark Darcy que ela esperava. A questão é, o Michael é uma pessoa real para ela ali ou ele é só um símbolo? Um personagem que ela escalou para o papel? Essa é a pergunta-chave. Ele é um ideal, construído em cima de memórias de infância. Ela não o vê há anos, ela não faz ideia de quem ele é hoje. Ela está apaixonada pela ideia do Michael, pelo personagem que se encaixa no roteiro da mãe, e o universo, com aquele senso de humor meio cruel, faz questão de deixar isso claro. No exato momento em que essa fantasia está no auge, quem aparece para quebrar o encanto? Wes Bennett, claro, tinha que ser. Ele esbarra nos dois, quebra o transe e joga a realidade na cara dela bem no meio da cena de filme. É um momento brilhante, porque estabelece o triângulo amoroso não entre três pessoas, mas entre uma fantasia, que é o Michael, e uma realidade bem irritante, que é o Wes. E essa fantasia é logo ameaçada. A Liz descobre que o Michael pode estar interessado em outra garota, a Lane Morgan. E a Lane não é uma rival qualquer. Na cabeça da Liz, ela é a princesa da Disney com alma podre, outra rival de infância. Isso cria uma urgência, né? O roteiro está em perigo. A protagonista precisa de um plano. E o plano dela, claro, vem direto de um filme. Ela precisa chegar até o Michael numa festa para a qual ela não foi convidada. E tem que ser antes que a vilã o conquiste. E qual é a única ponte dela para essa festa? O próprio Wes, ele é amigo de quem tá dando a festa. A trama força ela a procurar a única pessoa que ela queria evitar. E a cena dela indo na casa dele é o clichê em pessoa. Tá chovendo, ela tá vulnerável e precisa pedir ajuda pro inimigo. Ela odeia cada segundo, mas está disposta a fazer o sacrifício para salvar o final feliz dela. O que nos leva a um paradoxo delicioso. Para conseguir o final de comédia romântica perfeito com o Michael, ela precisa virar protagonista de uma comédia romântica totalmente diferente com o Wes. A trama do acordo entre inimigos. A ironia é gigante. E a negociação dele já diz tudo sobre os dois. Ela chega com uma proposta e ele, percebendo o desespero dela, aumenta o preço. Ela oferece a ele o prêmio máximo na guerra deles, controle total da vaga de estacionamento enquanto o acordo durar. É tipo entregar as chaves do reino. E ele aceita, claro, mas não sem provocar ela um pouco mais. Mas é na cena seguinte que as visões de mundo deles batem de frente de verdade. Enquanto eles esperam a hora da festa, acabam assistindo a um filme juntos. E claro, é uma comédia romântica, o que acontece ali. Ali acontece o debate fundamental. Wes se revela um cínico completo sobre o gênero. Ele chama os filmes de besteiro estereotipado, previsíveis, irreais. Ele aponta todas as conveniências do roteiro, a falta de lógica, a idealização toda. Ele é a voz da razão. Ou do realismo, pelo menos. E a Liz, em vez de só discordar, defende os filmes com uma paixão visceral. Por quê? Porque para ela, ele não está atacando só um gênero de filme. Ele está atacando o legado da mãe dela. Ele está atacando o único sistema de crenças que dá sentido à vida e à perda dela. Cada crítica dele é uma facada no coração da fantasia que a mantém em pé. Exatamente. Ela diz que as pessoas precisam de finais felizes, que a vida já é dura demais. Não é uma defesa estética, é existencial. E ali, sentados no sofá dele, o conflito central da história é falado pela primeira vez. Não é sobre uma vaga ou sobre um garoto. É sobre duas filosofias de vida opostas.
O idealismo romântico como um jeito de sobreviver versus o pragmatismo cínico como um escudo contra a decepção. Certo. Então vamos organizar as peças. A gente tem uma protagonista que vive com um roteiro muito claro na cabeça, um mapa para o Felizes para Sempre, que a mãe deixou, mas para tentar seguir esse mapa no mundo real, ela é forçada a fazer uma aliança com o seu oposto, a pessoa que mais despreza as regras do mundo dela. E se a gente conectar isso a um quadro maior, a história usa a comédia romântica como uma metáfora para algo bem mais universal, eu acho. Todos nós temos os nossos roteiros sobre carreira, amizade, sobre como o amor deve acontecer. Esses roteiros são formados pela nossa criação, pela cultura, pelas histórias que a gente consome. E, assim como a Liz, muitas vezes a gente fica tão focado em seguir o script que não percebe a história real e talvez muito mais interessante que está acontecendo bem do nosso lado. A Liz está tão obcecada em encontrar o Mark Darcy dela que não percebe que está no meio de uma trama muito mais parecida com 10 coisas que eu odeio em você. A busca pelo ideal do cinema cega ela para a vida real com toda a sua imperfeição, sua irritação, sua complexidade, que está ali, na casa ao lado. Esse é um parceiro ideal, o Michael, que se encaixa no roteiro. E um parceiro rival, o Wes, que basicamente rasga esse roteiro em pedaços. Então, a reflexão que fica é essa. Com que frequência na vida a pessoa que mais nos desafia, que questiona nossas crenças, que nos irrita e nos força a sair da zona de conforto, acaba sendo a pessoa mais transformadora na nossa jornada? E será que o final feliz não é encontrar alguém que se encaixe no nosso roteiro, mas sim alguém que nos ajude a escrever um roteiro completamente novo e inesperado?